Olá, sejam todos bem-vindos a este canal denominado de Momentos de Reflexão. Nosso tema de hoje será resignação e renúncia. Porém, vamos inicialmente ver a vinheta deste canal que dá o tom de sua natureza. Bem, iniciemos pelo significado da palavra resignação. O que diz, por exemplo, o dicionário Aurélio sobre a definição dessa palavra? Ele diz que resignação significa a ação de aceitar pacificamente as dores e sofrimento da vida. Corretíssimo. Resignação é o mesmo que aceitação. É uma condição de estar submisso a uma determinada situação, como esta que nós estamos vivenciando, esta da pandemia. Ser resignado também é estar submisso à ação do que muitos chamam de destino. Digo de que muitos chamam de destino, porque, na verdade, o que as pessoas entendem por destino, na aplicação do bem ou mal sofrer, não existe. Porque tudo que acontece em nossas vidas tem uma causa precedente. Nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Tudo o que acontece conosco no presente está relacionado com algo que aconteceu no pretérito. Quando é bom, ficamos felizes. Quando é ruim, sofremos. Em geral, o sofrimento está relacionado a três coisas. Primeiro, as nossas escolhas feitas antes de reencarnarmos, para servirem de provas para a correção de nossas imperfeições espirituais. E durante as provas, passamos por situações difíceis, que acarretam sofrimento. A segunda é proveniente de nossos débitos contraídos no passado, sejam eles desta existência ou de existências anteriores, o que nos remete também a sofrimentos. A terceira causa tem origem na má preservação do corpo físico, quando se negligencia o seu uso de diversas formas, não condizentes com a boa saúde, advindo daí sérias enfermidades e o consequente sofrimento. Então, a resignação é compreendida como um estado de comportamento pronto para aceitar voluntariamente e pacificamente essas tais situações que foram elencadas como sofrimento. Mas existem outras situações, como no campo do relacionamento pessoal, profissional, etc. O indivíduo resignado aceita situações que não lhe são favoráveis, mesmo que não concorde com elas, para não criar uma situação de desarmonia com outrem ou com o sistema em que está inserido. E não alimenta a intolerância, esta que é um mal, uma erva daninha que habita dentro de nós e que precisamos extirpá-la de nosso ser, para avançarmos na nossa escala evolutiva espiritual. Mas muitos acham que resignação é uma espécie de sentimento de conformismo, o que não é verdade.
Porque conformismo é o mesmo que derrotismo. É uma característica de pessoas que não lutam por objetivos, por entender que não têm a capacidade de reverter situações adversas. Não luta por alternativas para alterar a situação presente, resumindo-se apenas em concordar com o status quo. Já a pessoa verdadeiramente resignada, sem ser conformista, tem a plena consciência do momento adverso em que está vivenciando. Luta para sair da situação desconfortável e, principalmente, sem reclamar ou atribuir as consequências do momento em que se vive a outrem, ao mundo, à má sorte, ao destino, a Deus, etc. Uma das principais características das pessoas resignadas é saber aceitar as coisas como elas se apresentam e ter a convicção de que o momento vivido tem origem em situações, não é, no passado, atuações no passado. Portanto, quando o homem sofre, e a razão lhe diz o porquê sofre, pela acusação de sua própria consciência, aceita pacificamente o momento sem reclamar, sem acusar ninguém pela sua incúria, erros cometidos e ou deformações morais. E mais ainda, não alimenta o conformismo nem o derrotismo. Isto é o que se pode chamar da verdadeira virtude da resignação. E essa virtude que elege a tal ocasião de dificuldades como uma lição de vida, que faz o homem buscar criar oportunidades de regeneração, de renovação, de mudança interior, de recomeço, para o qual todos nós devemos estar sempre prontos para nos redimir e nos alinhar com a vontade de Deus. É esse tipo de atitude, de comportamento, que constrói a virtude da resignação no seu mais alto grau de aplicação. Bem, falemos agora de renúncia. Já a renúncia está relacionada com a paciência e confiança em Deus. Renunciar é abdicar de algo ou alguém que muito lhe custa. É amar ao ponto de nada exigir ou esperar em troca. Mas a verdadeira renúncia não se assemelha daquelas que estão associadas a valores materiais, a posições sociais, a cargos políticos, a posições hierárquicas que dão prestígio, porque todas essas situações estão associadas ao orgulho e à vaidade, e também representam elementos que nos atrasam no caminho evolutivo. A verdadeira renúncia está associada a valores morais do espírito, em que a principal vitória se ergue contra o egoísmo, que não quer para si algo que seja motivo de disputa ou de dissensões. A verdadeira renúncia não vai atrás de disputas que levem sofrimento a outrem, que seja motivo de desventura ou de infortúnio alheio. Ou seja, a verdadeira renúncia coloca-se em sofrimento para enxergar o sorriso e a satisfação no olhar de quem muito se ama. Sobre isto, recentemente, eu assisti um noticiário jornalístico na TV, em que uma mãe, diante
desta situação de pandemia que estamos vivenciando, em que inúmeras famílias, por conta da perda de emprego e, consequentemente, de renda familiar, sofrem a escassez de alimentos em casa. Então, neste contexto, uma mãe vivenciando a dor de ver seus pequeninos filhos olharem para ela desalentados pela fome, renunciou à parte que lhe cabia na refeição do dia, para ceder aos seus filhinhos e vê-los, em parte, saciados com a parte da alimentação que seria sua. Isto foi um ato de pura renúncia por amor. A renúncia é o atributo do Espírito que evidencia a característica mais elevada da vida, que é amar, sem esperar nada de retorno. O próprio Jesus nos deixou como ensino que aquele que não estivesse propenso a colocar o reino de Deus acima das coisas materiais, tais como pais, mães, filhos, parentes, riquezas, posições sociais, etc., não podia ser seus discípulos. Jesus ensinou aos homens a verdadeira renúncia. Naqueles momentos de sofrimento em toda a rota do Calvário, sendo humilhado, chicoteado, zombeteado, achicalhado, escarnecido, e logo em seguida pregado à cruz. Esteve sempre elevado em sua grandeza e com a alma num maravilhoso e profundo silêncio, praticando a verdadeira renúncia. Estava ali por injusta decisão do povo que lhe condenou. Poderia ele, com o poder que tinha, não se submeter àquela terrível injustiça? Bastaria um sopro seu e todo aquele quadro se transformaria. Mas, se por um lado os homens lhe condenaram, por outro lado, Deus estava com ele. E o mais importante, em todo o processo de sua caminhada, era o resultado de sua missão, que seria anulado se ele tivesse se insurgido contra aquele estado de injustiça. O fato importante a destacar é que depois daquele quadro de incompreensões e injustiças, se iniciaria o processo de mudança do mundo. Para que isso pudesse ocorrer, ele precisaria se submeter a toda aquela situação. E se comportou sem queixar-se, sem acusar ninguém, sem falar das injustiças que sofrera, sem dizer uma única palavra de insubmissão. E foi comportando-se daquela maneira que ele deu o maior ensinamento da virtude da renúncia, por amor ao reino de Deus. Foi, portanto, uma de suas últimas lições de seu ministério, enquanto aqui esteve na carne, conjuntamente com as virtudes do amor e do perdão, em seus últimos minutos de vida. Renunciar, portanto, é fazer a vontade do Pai Celeste, ao invés de fazer a nossa. É a vontade de Deus, é a que nós devemos nos conduzir, que nos conduz, que nos leva ao caminho da paz e da harmonia universal, do bem comum e amando-se o próximo como a nós mesmos. Bem, chegamos ao final de nossas reflexões. Se você gostou do que ouviu,
por favor, dê um like e inscreva-se neste canal. Além de clicar também no sininho para receber notificações das próximas postagens que sempre são lançadas ao ar nas segundas-feiras. Fiquem com Deus e que a paz e a harmonia de nosso irmão maior Jesus Cristo esteja sempre a nos envolver. Assim seja.